Alan Ferreira, bem-vindo ao podcast do Gringo do Sul. Opa, muito obrigado pelo convite aí. Cara, seja bem-vindo aqui. Nós já estamos um tempo aí junto, trabalhando junto, né? Montando aqui. Quanto tempo já? Tem uns meses já que a gente tá tentando chegar nesse ponto, né? Já desde outubro. Desde outubro, né? Isso, um pouco depois que sua filha nasceu. Foi. E que sua filha nasceu também, né? Também. Então, nós estamos na mesma jornada, no mesmo barco. Filha pequena, Verdade. vários meses sem dormir direito, mas Faz parte. o coração explodindo de amor, né? Sim, Como sim. que tá sendo aí essa vida de pai pra Cara, você? Pra mim, a melhor experiência que teve até hoje de vida mesmo é ser pai. Porque pai. é uma das melhores coisas que recomendo pra qualquer pessoa. Você teve uma experiência muito forte com Deus, né? Deus Tive. te disse, eu acho que no dia... Sim, ano no passado, batismo. né? Foi no batismo da igreja. No momento ali de louvor, Deus falou comigo, perguntou se eu queria ser pai naquele momento. E só lágrimas abaixo, né? Aceitei, só lágrimas e desci as águas. E foi o momento de renascer ali. Aí Deus te deu uma palavra, que você seria pai, Sim, né? Mas não é só receber uma palavra, é tomar posse daquela palavra uma posse. e colocar em prática e buscar aquilo, né? Sim. Acho que muita gente acaba esquecendo que elas têm que fazer a parte dela. Tem. E você tem que batalhar. Deus te deu uma palavra. Seja, Deus me falou que eu vou morar lá na Coreia do Norte e ser um evangelista lá. Sim, Beleza, ele te falou. Então agora você faz a sua parte. Deus foi até um certo ponto, agora Sim. você tem que ir naquele outro ponto ali e tentar encontrar Deus ali no caminho, né? Então, sim, vou morar na Coreia do Norte para evangelizar. Ok, começa a estudar a língua, começa a preparar, né, para aquilo, e aí as portas vão se abrindo, né? E o que você fez para se preparar para tomar posse dessa bênção de ser um pai? Então, igual eu te falei, eu senti que Deus perguntou pra mim se eu queria ser pai. Ele não falou você vai ser pai, Não, te perguntou. ele perguntou pra mim se eu queria ser pai. Naquele momento que eu entendi que ele perguntou, quer dizer que eu já tomei posse, que eu aceitei. Então ali já não tinha mais volta. Eu já aceitei a ser pai. Foi o que eu senti, o sentimento que eu senti. Aí o restante a gente vai se adaptando, vai aprendendo, porque a gente nunca nasce aprendendo as coisas, né? Nunca nasce pronto. A gente às vezes apanha um pouco para aprender, mas essa é a luta. Sempre a gente tem que ir atrás. E isso, eu acho que é um aprendizado pra gente, porque o Espírito Santo é uma pessoa, não é assim um Deus que está distante. O Espírito Santo é uma pessoa andando com a gente no dia a dia, ele sussurra, porque às vezes as pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Como que Deus falou com você? Deus fala em várias formas. Sim. Primeiro, a gente tem que tirar a cera espiritual do nosso ouvido, que é o quê? As distrações da vida, os nossos desejos carnais, nossa própria vontade do dia a dia. Sim. E aí você vai aprendendo, caminhar com Jesus, você vai aprendendo, a gente vai aprendendo a eliminar. Eu inventei esse termo esses dias, nunca tinha ouvido falar, mas fez sentido pra mim. Nossa, Deus, eu fiz até uma oração. Falei, Deus, tira a cera espiritual do meu ouvido. Tira a cera dos meus ouvidos espirituais. Sim. E então, assim, Deus, ele ajuda a gente quando a gente pede. Ele, na verdade, assim, eu acredito realmente que Deus chama a gente, Deus escolhe a gente. Sim. Só que a gente tem que escolher ele também. Tem. Aí a gente vai pedindo para ele eliminar as distrações para direcionar a gente no nosso caminho. Sim. E aí, eu acho assim, o Espírito Santo é uma pessoa que aí, quando você vai pedindo, ele vai sussurrando. Às vezes uma pessoa vem te dar uma palavra, às vezes é um pastor lá na igreja, algum ministro da igreja, às vezes é uma placa de um carro que fala com um amigo, por exemplo, tem um amigo meu que Deus já falou com ele através de uma placa de um carro. Olha só. Às vezes você precisa de uma palavra ali na igreja e Deus responde. Às vezes você precisa fazer uma viagem, Deus responde. Às vezes você precisa ir para um monte e Deus fala lá. Então, Deus fala com cada um de uma forma diferente e ele sussurra, e ele é uma pessoa e ele é manso. Então ele sussurrou, ele te perguntou, parece, né? No meu caso, a cera retirada, no meu caso é jejum. Quando O jejum retira a cera espiritual do seu ouvido. Quando eu faço um jejum de 24, 36 horas, cara, é incrível a experiência que eu tenho. E outra, eu
recomendo para todo mundo. Se nunca fez um jejum e foi para igreja ou foi para um monte orar, faça, porque às vezes não acontece com todo mundo a mesma experiência, né? Mas comigo é muito forte quando eu jejum. Sim. Eu recomendo também, eu concordo 100%. Uhum. Primeiramente, o que eu falo, que é indiscutível o poder do jejum, porque todas as religiões e toda a humanidade, por toda a história da humanidade, jejua. Sim. Todas as religiões jejuam. Então, se você se aprofundar e se você conhecer algum, por exemplo, o muçulmano tem um período de jejum no ano, o católico tem o período da quaresma, né? O evangélico faz o jejum no dia a dia ali, conforme, né, ele acredita. E até pessoas que não são religiosas, que não são pessoas de alguma fé, de uma crença espiritual, por exemplo, tem o pessoal do fitness também que faz jejum intermitente, que chama, eu acho, né? Isso mesmo. Tipo assim, eu tenho um amigo que ele não sei quanto tempo que ele tá fazendo isso, mas ele se alimenta só de uma refeição por dia. E tem alguns benefícios para a saúde, pro mental, para o emocional. O espiritual, eu acredito que é o maior benefício. O jejum, profissionalmente, eu não posso falar muito que eu não sou formado em nada, né? Mas... Pode falar, porque você é uma pessoa com experiência na vida. Ele faz a limpeza do corpo, né? Você vai eliminar todas as toxinas ali, leite que inflama, açúcar que inflama a gente, vai eliminar tudo. Então, o jejum vai eliminar as coisas ruins. Sim. Literalmente. Sim. E você jejuando e indo para a palavra de Deus, ele vai eliminar todas as coisas ruins de você. Não, mas você fez um comentário aí que, eu não posso dizer, eu não sou, tipo assim, talvez você pense, eu não sou um médico, eu não sou um nutricionista, então eu não posso falar sobre o jejum, né? Eu já gosto de entrar em assunto que eu não devo, assim, sabe? Que eu não tenho autoridade para falar. Sim. Porque tem muita gente com muita autoridade para falar muita coisa e fala bobeira, ou não fala a coisa certa. Sim. Né? Então, eu acho assim, você é um homem de Deus, você tem a palavra de Deus, existe mais autoridade, existe uma palavra, uma fonte com mais autoridade e conhecimento do que a palavra de Deus. Verdade. Né? Eu sei que nós não somos especialistas no assunto, mas nossa experiência de vida eu acho que já comprova. Sim. E a experiência de muita gente que a gente já conhece comprova o poder do jejum. Sim. Isso e às vezes o jeito fácil da gente falar, o jeito que as pessoas entendem mesmo, né? Porque às vezes um profissional dá aquela volta enorme na palavra para conseguir... A pessoa fala assim, só faça isso. E o médico fala, não, você tem que passar por isso, aquilo, não sei o quê. É um processo bem maior que às vezes a pessoa não compreende tudo. Às vezes a gente simplifica muito, mas faz sentido. Faz sentido, simplifica, você não precisa entender, às vezes, todos os detalhes daquele processo ali, você só vive aquilo e você já vive os benefícios. Aí você entende, ok. Não preciso entender tudo para viver os benefícios daquilo. Mas, por outro lado, eu acho assim, a gente deve misturar, não misturar, como que eu vou dizer assim, um profissional, o conhecimento de um profissional, junto com o conhecimento da Bíblia, e juntar a ciência, o profissional, a informação que já temos aí. Né, nesse mundo moderno cheio de informação, a gente capta aquilo ali, mas a gente sempre tem que alinhar com a Bíblia. Porque, por exemplo, tem um pastor, né, o Luciano Subirá, ele faz jejum de 40 dias. Verdade. Agora, né, um jejum de 24 horas, talvez você não precise de um acompanhamento médico, mas eu acredito, se eu me lembro corretamente, eu acredito que ele faz um acompanhamento com um nutricionista, com um médico, então também é muito relevante e importante os profissionais nesse processo de jejum. Mas eu já tive também experiências muito poderosas com o jejum, e eu acredito assim que eu acho que tem muitos benefícios. Entre eles o remover a cera espiritual, reduzir a carnalidade, então aquela vontade de buscar tentações da carne reduz. Já tive momentos que eu tive eu estava em jejum durante discussões difíceis que talvez eu teria perdido a razão, ou reagido mal, ou respondido mal. E depois que fui perceber, nossa, eu acho que foi por causa do jejum que eu não que eu baixei a guarda, mas que eu baixei aquela reação, limitou minhas reações fortes. E eu consegui ter uma inteligência emocional bem melhor durante a reunião.
O jejum tem o poder de quebrar vícios, vícios geracionais, vícios Sim. emocionais, vícios mentais. Sim. Tem poder, né, igual você falou, eliminar as toxinas, então Sim. melhora a saúde. Uhum. Então, só benefício. Só tem benefício só. Eu acho que eu acho que Deus já tinha preparado esse assunto do jejum, porque eu nem sei como a gente chegou aqui. Também não sei. Então, mas a gente tá falando de vida de pai, né? Verdade. E acabou indo pro jejum. Foi. Então, alguém eu acho que tinha que ouvir isso aí. Mas a vida de pai também é uma bênção maravilhosa, né? Sim. A sua experiência também, né? Como que foi, como que tá sendo. Já estou há quase 8 meses agora, né? Minha filha já tem quase 8 meses. E foi muito engraçado, porque é uma ironia, é uma cristocidência, porque minha marca, meu nome de branding é o Gringo do Sul, né? Sim. E morei minha vida inteira nos Estados Unidos, vim morar aqui no Brasil, já estou 3 anos aqui. E estou aqui para compartilhar minha experiência da América e juntar o melhor dos dois mundos, América, né, Estados Unidos e Brasil. Sim. E, cristocidentemente, a minha filha nasceu aqui no Brasil no dia 7 de setembro. Então, o que será que Deus está querendo dizer com isso, né? Sim. Assim, o brasileiro gringo, a filha vai nascer dia 7 de setembro. 7 de setembro. Então, né, eu não conseguia me enxergar tendo filhos, criar filhos com minha esposa nos Estados Unidos. Sim. Eu acredito que o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tem um ambiente muito mais saudável atualmente para criar filhos, mas isso é a minha perspectiva, nem todo mundo concorda. Às vezes as pessoas falam, por que você foi para os Estados Unidos? Por que você veio para o Brasil? Está todo mundo querendo ir para os Estados Unidos. A maioria. A maioria quer ir. Aí eu tento explicar. Tem gente que começa a entender, tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Mas a minha perspectiva é que no Brasil você consegue uma qualidade de vida melhor, dependendo da mentalidade que você tem, dependendo do nível de garra que você tem para trabalhar, e também a criação de filhos. Eu acredito que o ambiente espiritual aqui, a fé, os cristãos são muito mais avivados aqui. Sim. Eu quero criar minha filha nesse ambiente. Então, espiritual é a área número 1. É que quem vai para os Estados Unidos do Brasil, ele vai em busca de dinheiro. Sim. Ele não vai em busca de qualidade de vida. Ele não vai para criar filho. Ele não vai para saúde. Ele vai atrás de dinheiro. Sim. Aí, quando chega lá, ele vai se reparar que ele precisa de saúde, ele precisa de educação, ele precisa de tudo que tem no Brasil. E o dinheiro, se ele trabalhar aqui, igual ele está trabalhando lá, ele também consegue. Eu concordo. Eu concordo com tudo isso. Muita gente pensa assim, mas lá eu trabalho uma semana, eu consigo já dar um pagamento para um carro. Sei lá, dentro de um mês eu já compro um carro zero. Ou financio e já eu consigo ir lá e já sair com um carro zero e ir pagando. E aqui eu tenho um carro usado, Lá eu vou ter um iPhone 14, trabalhando um trabalhinho básico, mas aqui eu vou ter um iPhone 8. Sim. Tá, mas assim, 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, nem tinha internet, por exemplo. Acho que já estamos aí? Nossa, algumas décadas atrás, nem tinha internet. Então, o Brasil de hoje é melhor do que a América de 40 anos atrás. Caramba. Né? Porque hoje existe a tecnologia, hoje existe a internet, e nós temos acesso a tudo isso aqui no Brasil. É mais caro? Mas eu penso assim, será que o Brasil é um lugar tão ruim assim para viver, como tanta gente pensa? E eu fui... colocaram isso na minha cabeça, assim, o meio que eu vivi, eu acreditava que a América é o melhor país do mundo e era o único lugar para se viver. Sim. E eu tive que quebrar esse paradigma. Eu falei, não, o Brasil deve ser um lugar maravilhoso também para viver. Então lá a gente vivia uma vida com muita solidão. Então por exemplo, eu falei sobre a criação de um filho no Brasil, eu falei primeiramente sobre espiritualidade. Sim. Agora vamos falar sobre solidão. Se eu criar um filho nos Estados Unidos, né, a minha filha ela teria uma vida com muito mais solidão, muito mais individualismo, e eu acho que muito mais desconectado da sociedade, muito mais conectado a telas e tecnologia. Sim. O Brasil não está tão diferente ainda, mas eu acho que os Estados Unidos está muito mais lá na frente, nesse sentido de crianças com vícios de tecnologia. Então,
Será que o atraso do Brasil em algumas áreas não tem mais benefício em ter atraso? Né? Será que o atraso não é uma bênção para a gente em algumas coisas, em algumas áreas da vida? Isso é algo para a gente se pensar, né? Então, eu tô amando criar minha filha aqui. Ela tem muito mais interação social com as pessoas. A família tá toda aqui também, aqui no Brasil, né? Sim. Quando você muda como brasileiro para os Estados Unidos, você não vai ter tanta família lá também. Sim. Então, é menos apoio emocional. Não tem aquele negócio de... Ô, vizinho, tem esse negócio de bater palma e chegando na casa dos outros. Não tem disso. Não tem, né? O americano é um pouco diferente que o brasileiro, né? Você tá convivendo comigo, você já sabe que às vezes é meio difícil, né? A gente aprende a lidar. Você aprende. Cara, eu acho que tem uns maringaenses aí que tá sofrendo comigo, viu? Porque é meio difícil lidar comigo, porque eu tenho meus hábitos que eu trouxe da América e que tem coisas que eu não abro mão, não. Sim. Não, tá certo. Você tem que seguir a sua essência e se a pessoa quer conviver com você, ela vai saber. Cara, exatamente. Eu acho que, assim, eu sou bem transparente e rapidinho a pessoa já sabe se ela vai querer lidar comigo ou não. Sim. Eu já chegando mesmo, é meu jeito. É a forma que eu tive que me desenvolver para sobreviver como um brasileiro imigrante. Entendi. Entrar no sistema americano, aprender, estudar, se formar, trabalhar. Sim. Cara, você tem que criar uma casca grossa. Nossa. Né? Não é Disney e Central Park. Né? Não é vida americana. É só glamour, não. Cara, é casca grossa. Casca grossa. Então, Alan, tô muito feliz que a gente conseguiu iniciar esse podcast aqui. Obrigado aí por ser meu primeiro convidado. Tá bom? Obrigado. E quem sabe a gente tem uma parte 2 dessa conversa. Eu espero... Qual que é o meu objetivo com esse podcast? Que as pessoas possam ver. Primeiro que elas possam ser edificadas em várias formas. Né? Sim. No aspecto espiritual, intelectual, profissional. Eu quero trazer dicas, eu quero trazer convidados que vão trazer conhecimentos novos para as pessoas que, quando elas assistem esse conteúdo... Nós vamos estar postando no YouTube, que elas sejam edificadas e que elas aprendam e que depois de assistir todo o podcast, que elas se sintam melhores, elas criam novas perspectivas de vida. Sim. E eu quero trazer, né, como o gringo do Sul, trazer minhas experiências dos Estados Unidos, comparar com as experiências dos brasileiros, dos convidados que eu vou trazer aqui, e aí eu vou vou evoluindo a minha perspectiva do mundo. Sim. Então, enquanto eu estou nessa jornada, eu vou estar trazendo as pessoas para compartilhar sobre a jornada delas e nós vamos compartilhar isso com o mundo, qualquer brasileiro aqui quiser assistir. Top, perfeito. Então, a pessoa pode esperar aqui assuntos gerais mesmo, desde religião, desde assunto financeiro, a sua experiência fora do Brasil. Aqui vai ser aberto, então, para todos os tipos. Todos os tipos, né? E uma vez eu fiz uma postagem recente aí no meu Instagram. Cara, eu quero trazer todo tipo de gente. Certo. Coloquei lá, desde o engraçadão até o sério. Desde o ateu até o cristão. Perfeito. Desde o acadêmico até o atleta. Sim. Eu quero trazer todo tipo de gente para poder compartilhar experiências. A gente foi ensinado assim, a nossa igreja é para todos, né? Exatamente. A Bola de Neve é uma igreja que é feita para todos. Não... essa é a igreja de Cristo em geral, né? Não só a Bola de Neve, né? Sim, verdade. Mas Jesus ensinou. Venha como estás. E aí a gente vai ser transformado nessa jornada, andando com Jesus. Quem sabe a gente consegue trazer Jesus, a luz de Cristo para as pessoas também através desse podcast, né? Top. Vai ser isso mesmo. É isso aí, cara. Então, até a próxima.